Conversa agora com o deputado estadual Valdir Barranco, que vem falar sobre muitos assuntos. Não vou nem aqui determinar sobre o que a gente vai falar, porque nós vamos conversar bastante. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Capital FM. E quero agradecer aqui a oportunidade, o espaço a mim concedido para que nós possamos dialogar. A gente que agradece, deputado, é sempre importante, a gente sempre fala aqui que o bacana de trazer um deputado, um vereador, um representante do povo é justamente dar essa chance de se falar o que está acontecendo, o que tem feito, o trabalho que tem desenvolvido, porque de repente quem está lá na ponta, ainda mais tratando de um deputado com um estado tão grande, não sabe exatamente o que está acontecendo, não é o que vem sendo desenvolvido. A gente separou alguns assuntos e o senhor fica à vontade para tratar do que quiser também, mas ontem, inclusive em Brasília, que eu até abri o jornal hoje falando com relação à ex-juíza Selma, mas além disso, paralelo a isso, a nossa MM estava em Brasília, né? Estava acontecendo uma marcha com relação à defesa dos municípios, que é um assunto bastante polêmico também, e que o senhor defende que não haja essa extinção e em contrapartida que se crie novos municípios, não é? Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está essa situação. Com relação aos municípios, na realidade, o que eu fiz aqui em Cuiabá foi promover uma audiência pública para discutirmos o PLP 137 de 2015. Isso, se arrasta anos, o PLP de 2015, porque anteriormente a ele nós tivemos outras duas iniciativas que foram frustradas por conta de que não estabeleciam os pré-requisitos para a criação de novos municípios. Então, o PLP de 2015, que é de autoria do ex-senador Frecha Ribeiro e tem como relator o deputado Gaguinha, aqui de Tocantins, do Democratas, ele veio estabelecendo esses critérios, né? Por exemplo, que não se cria um novo município se esse novo município não tiver de 6 mil habitantes acima, e que o município do qual ele resultou, o município mãe, também fique com mais de 6 mil habitantes, não pode ficar com menos do que isso. O número de eleitores, enfim, uma série de pré-requisitos que vem sendo estabelecido. O FPM também, sim, que o FPM do município mãe também não, durante 12 anos, permaneça estável, né? E depois essa audiência foi uma audiência muito boa. Nós temos 23 distritos aqui no estado de Mato Grosso que já nós tínhamos 18, depois disso mais 5 que já se inscreveram para que possam entrar nessa luta aí pela emancipação. E eu sempre faço questão de dizer que a criação de novos municípios no Brasil, ela se acelerou a partir da Constituição de 1988, né? Porque nós tivemos aí por quase 200 anos pouquíssimos municípios no nosso país, né? Nós tivemos primeiro Salvador, que foi o primeiro município brasileiro. São Paulo, por exemplo, foi se destaque até a década de 20. São Paulo corria o risco de ser extinto, porque teve um período em que São Paulo tinha 30 mil habitantes, né? Quando Salvador já tinha 200 mil habitantes. Rio de Janeiro tinha quase isso, né? Depois que transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro também cresceu. Então, a partir de 80 até 1950, nós tínhamos 1.500 municípios no Brasil. A partir de 1988, com a nova Constituição Cidadã, é que nós tivemos a ampliação dos municípios. O Rio Grande do Sul, por exemplo, dobrou a sua quantidade de municípios a partir da Constituição de 88. E aí ocorre que veio essa proposta do governo federal, do governo Bolsonaro, de extinção de municípios, né? De reduzir aí 1/3, mais ou menos, dos municípios brasileiros. 213 municípios em Minas Gerais, 213 no estado do Rio Grande do Sul, deixariam de existir sob essa proposta, e 34 municípios aqui no estado de Mato Grosso. Sendo que esses municípios, quando foram criados, obviamente que sob a 137, muitos não seriam criados, porque não tinham 6 mil habitantes. Mas desde que foram criados, eles não diminuíram a sua capacidade, pelo contrário. Cresceram e levaram mais condições para a população. Mas o que o senhor acha que vai ser, o que vai acontecer? Eu acredito que dentro do contexto que foi colocado a proposta, ele é um boi de piranha, né? O governo, quando apresenta uma proposta, o governador do estado, a mesma coisa, né? Ele tem que apresentar uma proposta inchada
para que na hora da desidratação ele tenha o que retirar. Então isso é uma das primeiras coisas que ele vai desidratar. Ele vai retirar e vai negociando e no final fica aquilo que realmente ele quer. Exatamente. É tipo a gente quando vai fazer uma compra e vai negociando, vai dando desconto, chega no que já era mesmo, exatamente, né? Isso mesmo. Outra situação, deputado, que eu acho que é importante a gente falar. O senhor é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, que é uma outra situação que falta muito investimento e não é de hoje, não é? O senhor, como ninguém conhece bem, por ser do Partido dos Trabalhadores, que tem uma ligação bem íntima, não é, com a agricultura familiar, a gente tem algum avanço? Agricultura familiar no estado de Mato Grosso nós nunca tivemos um histórico de investimento na agricultura familiar, não temos política para a agricultura familiar. Acho que o último governador do estado que teve alguma política voltada foi o Carlos Bezerra, né? Nos últimos governos, desde Brairo Maggi, e até agora o Pedro Táxis, o Silval Barbosa e agora o governo do Mauro Mendes não tem uma política para a agricultura familiar. E eu quero destacar aqui que nós temos 150 mil agricultores familiares, 150 mil propriedades da agricultura familiar no estado de Mato Grosso e que é a maior geradora de emprego do estado. Nós não somos um estado industrializado, nós não temos indústria que gera emprego. O agronegócio gera pouquíssimos empregos, as fazendas de produção de pecuária geram pouquíssimos empregos. Então, cada propriedade da agricultura familiar, ela é uma geradora de emprego em potencial. São famílias que estão ali subsistindo e que não tem uma política voltada, não tem de cooperativismo, de estímulo à produção, a cadeia produtiva, desde a aquisição da semente ou da aquisição do bezerro ou do sêmen até a comercialização. Nós não temos e a gente faz uma luta incessante. O governo do estado, e não é apenas o governador atual, o ex também, diga-se de passagem, foi o Pedro Táxis quem criou, estabeleceu o decreto 230/2015, que é o que enterrou a agricultura familiar. E o governador Mauro Mendes não demonstra nenhum interesse até agora em revogar o decreto 230. O que é o decreto 230? Ele estabeleceu a obrigatoriedade da tal da APF, Autorização Provisória de Funcionamento das Propriedades Rurais. Quando ele estabeleceu isso, para os grandes, eles já têm na sua empresa os profissionais, os biólogos, os engenheiros agrônomos, os engenheiros florestais, que fazem tudo o demais e também fazem o procedimento que é protocolado junto à SEMA para adquirir essa autorização. Os pequenos não têm condições, eles não têm como vender a galinha, eles não têm como vender o boi que eles têm, que são poucos, que é para subsistência, para contratar profissionais, e com isso os bancos ficaram impedidos de liberar o crédito para a agricultura familiar. Que era o que estava dando uma movimentada. Desde 2016 até agora, Camila, só para resumir, mais de R$1 bilhão que era para o crédito da agricultura familiar. Fora o que vem de projeto do governo federal e que empaca aqui, não é? Que empaca porque também não pode ser liberado. Que tem, e parece que tem nesse momento alguns projetos, né? Que tem alguma secretaria que está fazendo alguma coisa, mas que não sai do papel. Tem, da CEAF mesmo nós temos, né? Para regularização fundiária. Isso, esse aí, deputado. Mas aí só para falar da APF, a frente parlamentar, dentre os vários desafios que nós temos, primeiro deles que nós estamos enfrentando é da APF. Nós estamos com abaixo assinado já rodando em todo o estado de Mato Grosso. Nós pretendemos colher assinaturas para num volume grande, depois num grande ato aqui em Cuiabá, no Palácio, nós demonstrarmos para o governador o que é a APF, qual o resultado negativo que ela tem trazido para a agricultura familiar e que ele possa se sensibilizar para revogar ela. Sim, a gente conversa aqui sempre a gente já trouxe alguns representantes falando muito da questão da merenda escolar, que tem toda essa situação de legalizar, de fazer um produto bacana. Verdade. E teria tudo para fazer isso e não sai do papel. Exatamente. A merenda escolar, nós precisamos de incentivo à agricultura familiar para que eles possam produzir com qualidade e que também, no caso da merenda escolar, por exemplo, no mínimo 30% deve ser adquirido da agricultura familiar, e não é isso que acontece, né? E como não tem para quem vender, como eles não cumprem. Sim, a gente vê que parece que só o Cinturão Verde consegue colocar alguma regra em prática, porque eles fizeram uma comunidade, né? Eles conseguiram se organizar, mas não exatamente. É nenhum por esforços próprios, sim, né? Campo Verde, por exemplo, assentamento Santo Antônio da Fartura é um grande produtor
produtor que na região metropolitana aqui de Cuiabá abastece com hortifruti e granjeiro os mercados aqui também na capital, mas é pela organização deles e com muitas dificuldades. Eu imagino. Outra situação, o senhor também é vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, não é? Outra comissão importantíssima. O que está sendo discutido nesse momento? Exatamente. Eu sou professor, né? Sou licenciado em biologia, fui professor da educação básica, também fui orientador acadêmico do NEAD, depois fui ser secretário municipal de educação e aos 23 anos e acabei me especializando aqui na UFMT, num curso coordenado pelo professor João Molevade em gestão e financiamento da educação. E como professor, a gente sempre traz conosco essa nossa obrigação de zelar e de contribuir com a educação. Depois eu fui para o INCRA e nos últimos 10 anos eu dediquei ao estudo da questão agrária no Mato Grosso e no Brasil. Agora, no primeiro mandato meu, continuei, né? Não fui para a educação. Com a eleição da professora Rosa Neide, nossa deputada federal, como ela ocupou a vaga lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nós também optamos por ir para a Comissão de Educação aqui e temos feito um trabalho arrojado aí ao lado do presidente, né, que é o deputado Tiago Silva de Rondonópolis, o Wilson Sanz, doutor João e o deputado Sebastião Rezende. Nós temos muitos desafios da educação do Mato Grosso, outra pasta que é preciso investir, da né? Agricultura, exatamente. O sucateamento, só um minutinho, a escola, já vou chegar nessa, sem dúvida. Tem um ouvinte que quer participar com a gente? Vamos colocar no ar, bom dia. Bom dia, Camila, bom dia, o deputado Barranco. Uma oportunidade que a gente tem para falar a respeito da questão dos pequenos produtores rurais da Baixada Cuiabana. Uma primeira é acesso à escritura dos lotes, né? Que, por exemplo, eu tenho uma pequena propriedade no município de Santo Antônio, no quilômetro 17, lá chama assentamento 15 de novembro, até 18 anos. Infelizmente, tentamos via a uso campeão, já está em uns 10 anos na justiça, até hoje não tivemos uma definição, né? Eu não leio Joviana. E o segundo é a licença ambiental. Lá já tem várias pessoas que já têm criamos de peixe, de tanque. Essas pessoas têm dificuldade de vender o seu produto que ele está produzindo por falta da licença. Segundo, a gente não vê uma ação por parte do governo do estado a resolver essa questão que já vem rolando aí de várias comunidades que a gente tem acompanhado pela imprensa, pelo rádio, no município de Poconé, no município de Livramento, na Baixada Cuiabana, Santo Antônio do Levergé, são várias comunidades, e a gente vê, passa ano, termina o mandato, começa outro mandato de outro governo e não vê uma ação por parte disso. E fica muito bom o deputado levantar essa questão, porque está faltando um pouquinho ali na Assembleia, os deputados se unir para poder resolver essa questão, que é uma perca muito grande, não só para o pequeno produtor, mas para a população, né? Que das feiras, das escolas, que não pode consumir esses alimentos que produzem, as pessoas acabam não produzindo mais nada, ficando ali, passando necessidade, e ele não tem condições de ter acesso a um financiamento, porque ele não tem a escritura do tempo. Eu não sei, esse interbate aí parece que é só um cabidão de emprego. A gente não vê uma ação por parte do governo do estado através do interbate para resolver esse problema que já vem lastrando há muito tempo. Não é da agora, não. Olha que eu já tenho aqui 60 anos em Cuiabá, e eu, desde quando eu cheguei aqui, que eu vejo falar disso, da agricultura familiar, falta de regularização fundiária, falta de assistência e tal. Então eu vejo assim, está na hora agora, eu estou no século XXI, de ver se pelo menos amenizar a situação de muitos que têm a vocação da terra, mas não tem como ele produzir, viver daquilo ali. Deputado, muito parabéns pelo senhor, você está levantando uma questão muito importante, que mova que esses deputados lá na Assembleia, que venham acionar o governo para resolver essa situação, que é um sofrimento para as pessoas que estão lá, esquecido lá, né?
Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês. Camila, um abraço. Eu que agradeço. Obrigada, seu João. Deputado, é um relato assim, a gente fica feliz por um lado de ver as pessoas preocupadas correndo atrás, e muito triste porque é uma pessoa que quer trabalhar, que sabe dos seus direitos e não sabe aonde recorrer. É tudo que o senhor colocou aqui. Exatamente. Eu quero parabenizar o seu João Viana pelo tema e pela abordagem dele. A questão fundiária no estado de Mato Grosso remonta desde a sua gênese, né? Desde a colonização, 1534, com a criação por Dom João das capitanias hereditárias, e depois as sesmarias, né? A partir de 1739, com a revogação pelo Marquês de Pombal das capitanias, e aí vieram as sesmarias. Aqui são mais de 1000 sesmarias só nessa região, e elas até hoje não são documentadas. Mas, resumindo, falta vontade e iniciativa do governo do estado, porque não há problema sem solução a não ser a morte. O restante tudo tem solução, mas o pequeno, o agricultor familiar, ele parece que não é de interesse, só é de interesse na hora de pedir o voto. Então é preciso que nós tenhamos uma política voltada para discutir com essas famílias e com técnicos, porque hoje é muito, assim como a tecnologia chegou em tudo, ela chegou também na regularização fundiária. Dúvida. Hoje é possível fazer georreferenciamento por satélite, estabelecer as vértices por satélite, fazer os memoriais descritivos com rapidez. Então, se o governador quiser implementar uma política que fique uma marca registrada aqui no estado de Mato Grosso e aqui na Baixada Cuiabana, que é uma dívida social que tem com a Baixada, é possível fazer e muito rapidamente. E eu fico indignado, porque nós temos 13 municípios que são na Baixada Cuiabana e que parece que não tem agricultura familiar aqui. É muito forte a agricultura familiar, tanto a tradicional quanto a dos assentamentos. E nós temos feito essa luta, seu João, na Assembleia Legislativa, com audiências públicas, com cobrança, com legislações que nós temos proposto, para que nós possamos ir ao encontro dessa problemática. Mas, mais uma vez, volto a alertar aqui que nós precisamos com que o governo do estado tenha política voltada para a agricultura familiar. E como o próprio seu João falou, não é de agora. E tem solução, não é de agora, de 1534. Oh, meu Deus, tem tempo. Tem outro ouvinte para participar com a gente? Bom dia. Bom dia, Camilo. Bom dia, deputado. Bom dia, João Viana. Deputada, a palavra do João Viana, se o senhor conhecer ele, levar ele perto do senhor vai ter um grande homem perto do senhor, porque ele trabalha. Camila, pedindo licença ao programa e a vocês todos, e já interrompi tudo, eu quero parabenizar o programa pelo ano inteiro me aguentar. O Wilson Santos, que fez um trabalho muito grande lá na Rua Zumbi dos Palmares, e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande desafio. E qual é o desafio agora? É com o doutor João, ele, o deputado que aí se encontra, que eu tenho certeza que vai ajudar. Sim, deputado Barranco. É um amigo nosso, Camila, que está lá no Alto da Serra, esperando uma cirurgia. Eu vou te falar uma coisa, 3 anos. É complicado, seu Afonso, mas a Luana vai falar com o senhor aqui na linha, obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço e aguardo o deputado Wilson Santos também. Amém, deputado, obrigada. Parabéns, deputado. Abraço o João Viana, que tem conhecimento da causa. Tem mesmo, a gente ouviu que tem. E a todos um bom dia. E Deus abençoe toda a família Capital. Obrigada, seu Afonso, é isso mesmo. Obrigado, seu Afonso, e convidar o senhor e o seu João Viana para nos visitarem lá no nosso gabinete. Nós temos um núcleo agrário no nosso gabinete, que é formado por profissionais que têm grande conhecimento da agricultura familiar, da regularização fundiária, e também estamos presidindo a Frente Parlamentar em defesa da agricultura familiar e da regularização fundiária em Mato Grosso. E essa questão da defesa, literalmente da defesa, o senhor tem percebido que tem surtido efeito, deputado, apesar da falta de apoio do governo? Porque sem o governo dar o aval fica complicado, né? Eu sou persistente, né? Eu conheço a agricultura familiar, os seus problemas, os seus anseios e também as soluções que podem ser encontradas.
Eu sou daquele que defende o ditado de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos bater até que o governo possa compreender. Eu já noto no governador Mauro Mendes que ele tem mais disposição do que o governo anterior, pelo menos para ouvir, né? Então nós estamos agora com esse abaixo-assinado pela frente parlamentar e queremos, assim que nós reunirmos todos os municípios do Mato Grosso estão coletando assinaturas. E nós faremos uma grande conferência aqui em Cuiabá e vamos mobilizar para que o governador nos receba com essa pauta, inclusive com representantes aqui da Baixada. Que bom, fico na expectativa mesmo. Só tem um outro ouvinte para participar, mas só antes de chamá-lo, aproveitando a deixa do seu Afonso, é que eu lembrei de um outro detalhe que também faz parte da nossa conversa aqui com o deputado, é que tem uma lei do senhor, aproveitando que o seu Afonso falou de saúde, do atendimento médico domiciliar para idosos também em todo o estado, não é? Porque ele falou aí da falta de atendimento para o colega dele, a gente não sabe exatamente o que é, mas daqui a pouco a gente volta a falar disso também, que tem aí prevê a criação de uma equipe médica multidisciplinar para os atendimentos. Foi sancionada? Foi sancionada. Opa, então a Lei 10.995. Ela foi a última, no último projeto meu aprovado e já sancionado pelo governador, está em vigor e é para que o Estado possa implementar essa política, até para esvaziar os leitos de hospitais e que eles possam ser atendidos em casa na presença da família. Sem dúvida. Outro ouvinte para falar com a gente. Bom dia. Bom dia, tudo bem, José Roberto? Bom dia, pode fazer sua pergunta. Desculpe, eu liguei o rádio agora há pouco, só ouvi a participação do senhor João Viana, sei qual é o assunto. Qual é o deputado que está dando a entrevista? Deputado Barranco, Valdir Barranco, do PT. Deputado Valdir, bom dia. Deputado. Pode falar. Bom dia. O senhor diz que está fazendo um trabalho muito acentuado sobre esse assunto na Assembleia. O senhor tem proposto leis, que o senhor tem chamado a atenção do governo. É um assunto que, pela sua colocação, ele faz mais de 300 anos que dá o problema, desde 1750 aproximadamente. Então, eu gostaria de saber uma coisa do senhor. No meio disso tudo, o senhor, nesse estudo todo que o senhor fez, o senhor detectou aonde está o problema. Não é assim, o governo precisa criar uma política, nós precisamos fazer isso. Não é. Aonde está o entrave? A quem interessa que isso não seja resolvido? Há uma detecção de qual segmento, se é que ele existe? Isso aqui não é uma acusação, é uma pergunta. Aonde que não interessa que essa situação seja definitivamente resolvida? Porque é um absurdo, chega a ser vergonhoso. Quase 300 anos da criação dessas enfermarias e tudo mais. E o problema persiste até hoje em grande parte da região do nosso estado. A quem isso interessa? Se é que existe uma detecção disso. Porque aí eu acho que fica mais fácil. É como você diagnosticar uma doença. Você tem que achar onde que está o probleminha dela. A gente está criando tratamentos, criando situações, você não sabe qual é o problema. O que está acontecendo exatamente? Então, gostaria do senhor me responder. O senhor sabe exatamente a quem interessa e aonde está o entrave disso? Porque é um absurdo, é uma coisa que eu acho que não deveria ser tão difícil. Assim, não é a minha área, mas como eu sempre participo, ouço o programa e tal, eu fico preocupado com uma situação dessas. Eu já trabalhei muito tempo no município de Livramento, eu vejo a produção familiar lá, e as reclamações, eu comecei a trabalhar em Livramento em 1983. Já saí de lá, trabalhei 30 anos lá. E eu sempre ouvi a mesma conversa lá dos produtores e tal. E como o senhor está falando aí, ele já faz muito mais do que 30 anos. Então, por favor, o senhor sabe exatamente, tem uma detecção disso? Obrigado, viu? Fica com Deus, um bom trabalho. Obrigada, José Roberto, nosso ouvinte sempre ativo aqui participando com a gente. Ele fez um bom questionamento mesmo, né, deputado? Que a gente fala muito que existe o problema, mas e aí? Tem um a ser apontado ou é uma cadeia de problemas? Eu quero apontar duas questões que seriam importantes para solucionar. O primeiro é a organização social dos agricultores familiares. Nós temos dificuldade no Mato Grosso em função de nós não sermos um estado, nós somos um estado com a presença de representantes de vários estados, com várias culturas diferentes, né? Então, essa questão da organização social por cooperativismo ou associativismo e o próprio sindicalismo, né? Os sindicatos de trabalhadores rurais sofreram um duro golpe com a retirada dos recursos que eles recebiam, então estão tendo dificuldade de se organizar.
mas isso impede com que os agricultores possam também fazer suas cobranças. A classe política, seu José Roberto, ela se move pela organização e pela cobrança. Eu vejo ali na Assembleia Legislativa, o empresariado, por exemplo, eles não saem de lá. Os empresários aqui de Cuiabá, o agronegócio, os representantes do agronegócio, FAMATO, os representantes aí dos produtores de algodão, eles não saem de lá, eles estão lá, tem alguma legislação que afeta eles estão lá para se organizar e fazer cobrança. Recentemente, a melhora dos incentivos fiscais, fica o melhor exemplo. Perfeitamente. E também eles apresentam, como eles são organizados, apresentam sugestões que acabam se tornando leis. Então, essa é a primeira. O nosso desafio é organizar os agricultores familiares para eles compreenderem que só com as forças somadas nós poderemos avançar. E o segundo é, a partir desse movimento de organização, com a pressão sobre o governo, fazer com que o governo adote a agricultura familiar como uma política realmente de Estado. Não é uma política de governo que passa um governo e muda. Tem que ser uma política de Estado que permanentemente ela continue. Então, são essas duas questões que nós poderemos fazer com que a agricultura familiar possa avançar aqui no estado de Mato Grosso. A gente vê a própria questão do incentivo fiscal, não é? Incentivo fiscal para empresas. Por que não houve em algum momento incentivo fiscal para a agricultura familiar, por exemplo? Que facilitasse? Não tem, né? E aí, Camila, além dessa pressão ser para que o governo possa estabelecer políticas, também para que ele tire os percalços, né? As barreiras, como a PF, por exemplo. Ele tem vai só acrescentando dificuldades. Além de não ajudar, atrapalha. Tem outro ouvinte para participar com a gente? Bom dia. Bom dia. Bom Diego. Dia. Oi, Bom Diego, dia, deputado. pode falar. Bom dia, Diego. Tudo bem? Deputado, outra questão importante que a gente já tem algumas reuniões que participa, muito importante quando a gente fala de agricultura familiar, a gente não pode esquecer de trabalhar a sucessão familiar. Nunca nos debates eu não escuto falar sobre isso. Algumas realidades são muito difíceis no estado. Uma vez nós estivemos conversando com um rapaz, filho da agricultura familiar, e ele foi muito claro. Ele falou assim: vocês querem que eu acredite na agricultura familiar? O cara que vem fazer a compra, a pessoa que vem fazer a compra, ele vem num Hilux. Meu pai não consegue comprar um Fiat Uno. Então, os atravessadores, a sucessão familiar é muito importante trabalhar, capacitar os filhos para que eles sucedam os pais, porque senão grandes pessoas do agronegócio acabam comprando aquela terra e a agricultura familiar vai morrer no estado. Outra questão são instalações de escolas perto das comunidades onde eles estão, que não tem infraestrutura para eles, para essas famílias onde estão. Então parte daí. Então é muito preocupante que a gente vê atravessadores, pessoas que estão comprando e revendendo o produto, ganham muito mais do que quem produz. Há um tempo atrás, nós tivemos uma reunião na FMT e veio o comprador do Biglar. Ele relatou que ele descobriu que estava comprando mercadoria na Bahia, levava para São Paulo e trazia para Mato Grosso. Ele descobriu que o produto que comprou da Bahia era daqui de Mato Grosso. Então a gente precisa se organizar. Então é muito importante esse debate, muito mais profundo, muito mais problemas que nós precisamos resolver para que a agricultura familiar realmente se alavanque no estado. E outro dado que a gente tem aí é que, se não me engano, acho que 90% dos produtos da agricultura familiar que a gente consome, nós importamos dos outros estados, como Paraná. Por que não produzimos aqui? Tá, bom dia, obrigado a todos. Obrigada, Diego, é isso mesmo. A gente já conversou aqui outras vezes com relação à sucessão. É a educação, né? Verdade, Camila, é a educação. Inclusive, nós temos um projeto de lei na Assembleia Legislativa que é para que o governo do estado possa utilizar os espaços das escolas do campo em parceria com o Instituto Federal e a Universidade Federal e a própria UNEMAT para oferecer cursos voltados à agricultura, cursos superiores, curso de agronomia, engenharia florestal, engenharia ambiental, cursos superiores para os filhos dos agricultores familiares. Mas na contramão disso, para você ver como é difícil, o governo do estado, fiquei sabendo ontem, que através da Secretaria de Estado de Educação, fiquei sabendo por uma denúncia de agricultores familiares lá de Tangará da Serra. Ele vai fechar, está com a política de fechar as escolas do campo.
Então, só no assentamento Antônio Conselheiro, das 5 escolas que nós temos lá no assentamento, um assentamento grande, são 1.000 famílias, ele abrange 3 municípios, né? Nova Olímpia, Barra do Bugres e Tangará da Serra. Ele vai fechar 3 escolas das 5. Então, com o fechamento das escolas, esses alunos têm que ser transportados para a cidade. Fora o tempo que ele passa dentro do ônibus escolar, que é muito mais do que ele passa dentro da escola. Isso chama-se evasão escolar. Evasão. Né? Esse aluno já vai, o governo já começa um movimento de retirá-lo da cultura também do campo, né? E eu quero aqui falar pro seu Diego que a questão da sucessão, ela passa por essas políticas também. A regularização fundiária é importante. Se a gente pegar o estado de Santa Catarina, lá é onde os jovens vão sucedendo os pais na agricultura familiar. Aqui, ao contrário, eles estão saindo, indo para a cidade e não voltam mais porque não tem incentivo. E sobre a comercialização, quero dizer que é exatamente isso. Como não tem incentivo, os agricultores familiares nossos acabam produzindo gado Nelore, não produzem os produtos da agricultura familiar. Eu fui ali à Feira do Porto, que a gente sempre vai, mas dia desse eu estava perguntando, de onde vem a banana? Da Bahia, banana nanica. O abacaxi vem do Pará, a melancia vem de Goiás. Então, assim, os produtos nossos consumidos aqui poderiam ser produzidos aqui no estado de Mato Grosso, mas pela falta de incentivo, desde o plantio até a comercialização, acaba não acontecendo. E aí, para finalizar essa questão, dizer que quando nós aprovamos a lei do FETAB, ainda na legislatura anterior, nós dispusemos na legislação um artigo que diz que de 7 a 10% dos recursos oriundos da receita do FETAB deverão ser investidos na agricultura familiar. Isso daria em torno de 60 milhões de reais ano, e o governo não repassa. Não repassa para a agricultura familiar, porque assim como acha que a educação tem que ser um negócio, se a educação não vai bem, não dá para investir, também acha que agricultor familiar não precisa de recurso. Então nós precisamos nos organizar. Essa é a palavra mesmo. Tem só um último áudio aqui do Luiz Cláudio do Cochipó. Eu tô tentando mudar esse assunto, mas as pessoas querem falar e é importante, não é? Não tem nem como isso demonstra mudar. A importância que é para a Baixada também, né? Exatamente. Vamos ouvir o Luiz Cláudio. Bom dia aí, os ouvintes da capital, aqui é o Luiz Carlos Cochipó. PF, por exemplo. Porque eu entendi que o rapaz fez uma pergunta sobre os agricultores aí o rapaz está respondendo aí, o deputado, que os empresários não saem de lá da Assembleia, questionando tudo, mas eles são empresários, eles têm funcionário que pode ficar nos seus lugares. Agora um pobre agricultor que fica lá na sua roça, plantando, eles não têm condições de sair de casa, sair da sua roça, deixar alguém lá no seu lugar, porque eles mesmo têm que fazer o serviço deles. Agora, mas na hora de ir lá pedir voto, eles vão lá, os deputados, né, pedir voto, vão até eles. Por que agora também não pode ir até eles também, ajudar eles também nesse ponto aí? Pelo amor de Deus, gente. É simples. Os empresários vão lá na Assembleia todos os dias porque eles têm dinheiro, tem gente que pode ficar no lugar deles. Agora o pobre agricultor não tem condições de ir lá todo dia na Assembleia, ir lá questionar isso, porque eles não tem quem ficar no lugar deles. Um abraço a todos, é o Luiz Carlos, todos tenham um bom dia. Luiz Cláudio, obrigada pela participação. E aí, deputado? Sou Luiz Cláudio, isso mesmo que o senhor está falando, né? Os ricos, eles têm condição de ficar lá e eles nem ficam, né? Eles pagam os especialistas, advogados e outros os profissionais. Mas o que eu disse não é que todos os agricultores têm que fazer isso. A questão da organização social, como acontece no sul e sudeste do país, né? Para que através do cooperativismo e do associativismo possa ter um representante. Eu tenho aqui exemplos de assentamento, eu quero citar um aqui. O assentamento Mercedes 102 Tabaporã. Eles fizeram uma organização social lá, que aí passaram a cobrar regularização fundiária. Era o assentamento mais complicado do estado de Mato Grosso, com operações da Polícia Federal, com uma série de questões que impediam o desenvolvimento deles. Hoje, todos são titulados e eles valorizou a propriedade, deu independência, consegue financiamento junto aos bancos com mais facilidade. Então a organização social é para que tenha uma pessoa
que possa, ou um grupo que possa se revezar para fazer esse acompanhamento. E nós políticos temos que andar mesmo. Eu ando muito. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu ando aí no estado. De carro, muito de carro também. Inclusive vou começar agora um programa na Estrada com Barranco a partir de janeiro, de carro. Nós vamos percorrer o estado aí de carro. E esse final de semana vou estar em Tabaporã, Alta Floresta, Colíder e Sinop. Então a gente tem que andar muito, mas nós queremos organizar os agricultores para que nós consigamos esse sonho realizado da agricultura familiar forte no estado. Mais aqui o Brito Ferreira, gostaria de saber quando vamos ter um mercado aqui em Cuiabá de venda direta, produtor, consumidor, agricultura orgânica familiar. Pede para ele empunhar essa bandeira. Muito interessante. Verdade. De quem é? Brito Ferreira. Seu Brito Ferreira, bacana, já mesmo. Vou apresentar essa indicação na sessão de hoje à tarde já. Muito obrigado pela sugestão. E ele mandou até aqui um desses que a gente não tem como não falar. Salário mínimo R$998, dá 33,26 por dia. O trabalhador não vale 1 quilo de carne. É verdade. Tá difícil, ainda mais se aumenta. Acabou, tá complicado. Né? As filas dos açougues terminaram. Total. E perto da minha casa tem um churrasquinho e eu tava observando 8 horas da noite. Não, ele fechou. É verdade. Ele fechou porque não. Qual que é esse ninguém do tá senhor? indo. Qual que é esse? Aqui perto do Santa Cruz. Ah, não, porque o Imperial. Não, eu tenho Imperial. um que passa no meu caminho aqui perto também aqui perto da rádio. Não tem, é verdade, deve ter fechado. Eu falei, moça, essa mulher não tá trabalhando mais. Lá, eu adoro passar com meu filho pra comer ninguém espetinho, tá lá comendo. era Porque o espetinho também subiu, né? Senão eles falem. Pois é, e o meu espetinho que era R$2,50, deve ser por isso mesmo. E aí tem uma reclamação, Camila, porque como a carne subiu, aí eles achavam que a cerveja não iria subir, mas a cerveja subiu também. Eles estão reclamando aí, quem toma cerveja. Água, eu fui pedir água esses dias em casa, a água subiu. Eu falei, mas por que a água subiu? O entregador falou assim, dona, subiu a carne. Eu falei, mas a água também. Então a gente não tem escapatória. Verdade. Brincadeiras tristes à parte, deputado, antes de eu liberar o senhor, porque tem sessão, o senhor vai pra lá daqui a pouquinho. Eu não posso encerrar sem a gente falar um pouquinho de política, né? Ano que vem, ano eleitoral, não se fala em outra coisa, tudo encaminhado para isso. E o senhor deu uma declaração que eu achei interessante esses dias, até passar para Robson Fraga, o assessor aqui, que é meu grande companheiro, e ia falar para ele. O senhor disse o seguinte: Cuiabá merece ter uma administração petista, afirma Valdir Barranco, falando de 2020. Passou um pouco dia aí, apareceu ex-juiz Julier, seria o nome mais certo hoje. É isso? Essa é a administração que a gente merece? Na realidade, o Julier, ele veio para o partido, ele já pertenceu aos quadros do PT, antes de ir para a magistratura, depois foi para outros partidos, agora está retornando. Ele é um dos nomes, né? Nós temos outros nomes de companheiros e de companheiras também aí que já estão no partido e tem uma longa caminhada, trajetória e condições de levar adiante esse projeto. O que eu disse e reafirmo é que um município como nós falamos da agricultura familiar. Olha quantos projetos nós poderíamos ter aqui para agricultura familiar em Cuiabá. E aí temos ainda a questão dos bairros, a saúde pública, a educação pública. Muita coisa. Então, nós podemos fazer aqui uma gestão que seja popular e participativa, com a presença da sociedade cuiabana, com conselhos de bairros que possam participar através de sugestões para melhoria, com orçamento participativo. Cuiabá arrecada muito dinheiro, são muitos impostos. Então, é uma gestão popular participativa que possa ir aos bairros todos os anos e fazer a discussão do orçamento e que esses bairros possam escolher onde colocar o seu dinheiro, que não seja um recurso aplicado de cima para baixo, mas com a participação e com a discussão para que eles possam compreender que cada centavo investido ali teve a participação deles. Então tem muita coisa que é possível fazer através de uma gestão e nós sonhamos, né, enquanto gestores, enquanto presidente do diretório estadual do nosso partido aqui, a gente sonha com uma gestão democrática, popular e participativa. Julier é um nome, mas nós temos outros nomes aí. Valdir Barranco é o nome? Não, Valdir Barranco não é filiado em Cuiabá, eu fui prefeito de Nova Bandeirantes, né? Sou do interior do estado, continuo com meu domicílio, mas temos outros nomes. Tem outros nomes. A gente até
até comentou aqui o início do jornal com relação a esses milhões de empréstimos que têm sido feitos aí pela prefeitura. O próximo prefeito vai ter trabalho, hein? É verdade. É interessante isso, né? Porque o governador também fez um empréstimo volumoso aí, e a justificativa dos deputados à época do empréstimo era de que o dólar iria cair, então seria um ótimo negócio fazer o empréstimo dolarizado. Agora aqui o dólar também subiu demais, né? Mas e aqui em Cuiabá, que os vereadores autorizaram já com o dólar também, a 4,20? Então, assim, vai ver que eles também estão apostando que vai cair, pois né? Pois é, mas é difícil, você sabe que o que sobe é difícil. É difícil. O preço da carne, por exemplo, né? Da gasolina, eu nunca vi subir e depois descer. Vertiginosamente, não. A ponto que compense, não. É verdade. Se fosse assim, era mais fácil pegar um empréstimo em dólar para trocar de carro, para trocar só de o salário casa. mínimo, né, que tá descendo aí. esse tá difícil. Deputado, mais uma vez, obrigada. Dos ônibus. Tá. A gente, como eu disse, tanto assunto, tanta coisa, a gente estava até falando com relação à educação, não é? Que o senhor é vice-presidente da comissão na Assembleia. Tem aí um detalhe pra gente falar antes da gente encerrar? Sim, é uma denúncia que nós recebemos de que a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão dos ônibus escolares do transporte escolar de município de Rosário Oeste. Agora? Então eu já fiz uma indicação para a Secretaria de Estado de Educação para que ela entre em contato e possa estabelecer um convênio com a Prefeitura de Rosário para resolver, porque as crianças vão ficar sem aula, né? É uma situação até constrangedora, os alunos têm que descer, e a polícia fez o trabalho dela, porque se estava irregular tinha que fazer a apreensão, até pela segurança dos alunos, né? Mas cabe ao Estado também, num regime de colaboração, auxiliar esse município e outros que estejam nessa condição também, né? Lamentável, ainda bem, já fez o requerimento? E nós, já foi aprovado, uma indicação, né, na realidade, e esperamos o cumprimento. E nós não abordamos aqui, mas quero dizer que também estamos atentos à decisão do Tribunal Superior Eleitoral com relação à possível cassação da senadora Selma Arruda. Isso aí, ficou para terça-feira agora. O relator Og Fernandes, o ministro do STJ, né, renomado inclusive, ele foi muito duro no seu relatório pela cassação e eleições para que num prazo de 90 dias após a publicação já tenhamos a posse do novo. Então vamos ter aí semana que vem, fortes emoções antes do Natal. Emoções. É isso aí. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação do senhor, dizer que o senhor tem que voltar mais vezes aqui. Eu que agradeço, Camila. Ficaram assuntos pendentes, né? Voltaremos outras vezes. Muito obrigado pela disponibilidade aqui. Um abraço a toda a população, aos ouvintes aqui da rádio, e tenho acompanhado o trabalho de vocês. Muito obrigado. A gente agradece.